Lendas japonesas. Você as conhece? A cultura japonesa é ao mesmo tempo fascinante e inquietante. Há algo nela que nos atrai, algo belo e intrigante. Suas histórias carregam uma beleza que dói, uma melancolia que preenche o ambiente, um terror que se esconde em seus contos. E talvez seja justamente isso que faz o medo dos contos japoneses ser diferente. Não é um medo que grita, é um medo que sussurra em seus ouvidos. Um medo que demora, que espera e que cresce à medida que você busca saber mais. Um medo que fica quando ele é descoberto. Dentre todas as lendas que o Japão guarda, há uma que começa de um jeito que você não espera. Não começa com um monstro, não começa com um fantasma, começa com um poema. À primeira vista, você pode questionar: o que há de mais em um poema? É que por trás desse poema há uma maldição. O poema se chama Tomino no Jigoku, em tradução literal, O Inferno de Tomino. Escrito por Saijo Yasu, um poeta japonês do início do século XX, publicado em 1919 na coletânea Sakin, que significa areia de ouro. A princípio, nada de extraordinário. Um poema lírico, denso, um tanto perturbador, mas enfim, apenas poesia. Palavras em um papel. Mas isso até começarem os relatos. A crença que envolve esse poema é simples e absoluta. Recitá-lo em voz alta traz desgraça, acidentes, doenças, morte. Não para quem ouve, mas para quem fala. Dizem que a maldição por trás das estrofes não pune os ouvidos, ela pune a voz. E o mais intrigante não é a maldição em si, é o porquê ela faz sentido quando você lê o poema. Tem algo no texto que parece errado. Como uma frequência estranha que te incomoda sutilmente à medida que você a escuta. Como se as palavras fossem vivas e soubessem que estão sendo pronunciadas. O poema narra a descida de Tomino ao inferno. Não é uma descida heróica. Não há redenção. É uma queda. Uma queda solitária, triste e amarga. Cada estrofe empurra o leitor um degrau mais fundo. E as imagens que o poeta escolhe para representar essa queda não são de fogo nem de tortura. São de solidão, de sangue, de medo e de lamento. Logo na abertura, as primeiras linhas já anunciam aonde você vai chegar. Ne wa chi o haku, imoto wa hi haku, kawaii Tomino wa hougyoku o haku. A irmã mais velha vomita sangue, a irmã mais nova vomita fogo, e o doce Tomino vomita suas joias. 3 figuras, 3 significados diferentes. A irmã mais velha vomita sangue, a dor física, o sofrimento sentido no corpo, a culpa pelos machucados causados. A irmã mais nova vomita fogo, o ódio, a raiva, o tormento infernal eterno. E o pobre Tomino vomita suas joias. Alma, pureza, sua inocência. Mais adiante, Tomino descreve sua queda. Hitori jigoku ni ochiuku Tomino, jigoku kurayami, hana mo naki.
Tomino cai sozinho no inferno, um inferno de trevas onde nem flores existem. Sozinho, sem luz, sem flores. O inferno de Tomino não abriga nenhuma esperança, nenhum julgamento, somente o vazio e a dor da solidão. E mais fundo ainda, enquanto Tomino continua sua jornada pelos 7 vales do inferno, o poema sussurra: Ukeyo uyuzushi, hayashi no ame ni imoto koishi to koe kagiri. Canta Rouxinol, sob a chuva da floresta, ele grita com tudo o que tem: sinto saudade da minha irmã. No fundo do seu próprio inferno, um menino que sente saudade. Um menino que, mesmo destinado ao vazio e à melancolia eterna, ainda expressa algo puro e humano. Apenas saudade da irmã. Você já parou para pensar no que faz um poema ser assustador? Não é o conteúdo. Bem, não só o conteúdo. É o ritmo. É o fato de que palavras em sequência, com cadência, com som, a frequência em que elas são absorvidas por você. Elas não transmitem um terror visual. Elas viajam pelos seus ouvidos, carregadas de um peso que desce até sua garganta e te sufoca. E quando você recita algo assim em voz alta, você não está só lendo. Você está incorporando, sentindo no seu subconsciente a dor de Tomino. Você está dando forma a algo que estava só escrito. Você o está fazendo existir. Talvez seja isso. Talvez a maldição não esteja no poema em si. Talvez ela esteja no ato de pronunciar, de dar forma. No momento em que você escolhe dar voz àquilo que só relata dor e desgraça. No momento em que você abre passagem para essa dor se manifestar. Com o tempo, as histórias e relatos relacionados ao poema foram se acumulando. Estudantes universitários que o encontraram em antologias e decidiram recitá-lo em grupo. Nos dias seguintes, sofreram acidentes. Um jovem cineasta que filmou a si mesmo lendo o poema para um projeto artístico e, segundo o relato, nunca o concluiu. A maioria dessas histórias é passada de boca em boca ao longo dos anos, sem ter como comprovar. E talvez seja justamente isso que as mantém vivas. O que se sabe de fato é que o poema existe, que Saijo Yasu o escreveu, que ele foi publicado e que em algum momento, ninguém sabe exatamente quando, a crença na maldição surgiu e nunca mais desapareceu. Há quem diga que o próprio poeta nunca deveria ter colocado essas palavras no papel, que algumas coisas existem apenas enquanto permanecem em silêncio. Há coisas que não devem ganhar forma. Hoje quase ninguém lembra mais das estrofes do poema de Tomino. Mas antes, suas palavras eram motivo de terror, de maldição. E, em algum lugar do Japão, o poema ainda existe, trancado em alguma coletânea antiga, em alguma prateleira esquecida, esperando para ser lido. 赤いルジン盾に挟まぬかわいい富野の目印に Os espinhos vermelhos não estão ali por acaso. Eles marcam o caminho do doce Tomino. O que mais assusta em um conto é que eles sempre carregam fundo de verdade em sua origem. Um pequeno desconforto que fica pairando em seus pensamentos. Um poema
que ecoa em seus ouvidos. Um poema que amaldiçoa. Bem-vindo ao inferno de Tomino. Olá, espectador. Se você chegou até aqui, obrigado por assistir ao vídeo. Meu nome é Thiago Frank e seja bem-vindo ao meu canal de contos e histórias do mundo. Até a próxima. Boa noite.